Amém, amadas. Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui. Eu confesso para vocês que eu não estava muito preocupado em deixar a palavra para vocês, porque uma preocupação, algo que eu tenho aprendido, né, nos últimos anos, é que o mais importante é o nosso relacionamento, né? E eu sei que quando a gente está se relacionando, a gente está conversando, Deus usa como ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. Então aqui... O conhecimento de cada um, né? Aqui todo mundo se afia, né? Mas hoje Deus me deu a palavra, então, como Deus deu, eu vou compartilhar. Isso não quer dizer que a gente não vai ter relacionamento, né? Porque depois a nossa reunião aqui continua, né? Mas aqui é uma palavra que eu quero deixar para vocês, e eu sei que é uma responsabilidade minha também de estar alimentando vocês. Embora a gente... quem me acompanha no meu Instagram, eu estou gravando de vez em quando, eu estou gravando agora mensagenzinhas curtinhas, mensagens de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Então, quem me segue lá no Instagram vai ver que de vez em quando, sempre tem uma mensagem em áudio, né? E mensagem em texto eu escrevo praticamente todo dia, eu escrevo texto e posto versículos conforme o Espírito Santo vai direcionando, né? Então, eu estou sempre compartilhando, né? Quem está me acompanhando aí, mas aqui é diferente, né? É olho no olho, né? E tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Quem quiser abrir aí, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vou ler só 4 versículos só. E vou falar só sobre uma coisa. Bênção, né? Eu estou lendo o livro de Ageu. Eu vou ler, olha só que bênção. Eu vou ler 4 versículos e vou falar só sobre uma coisa. Só sobre um. É para facilitar, né? É. 1 Timóteo 4. Vou esperar a pastorinha Vera ali. Timóteo Primeiro, 4. isso. O amor tudo espera, né? Achou aí? Então, 1 Timóteo 4, eu vou ler do 6 até o 9. Diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Amém? Vou repetir o versículo 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Amém. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre essa questão do exercício da piedade. Interessante que Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, ele começa dizendo, né? Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Esse versículo ele tem bastante a ver com o tempo de hoje, né? Com o advento da internet, hoje é muito comum a gente ver verdadeiras fábulas, né, sendo anunciado, né? Tem evangelho hoje pregado de tudo que é tipo, para tudo que é gosto. Tudo que é forma. De tudo que é forma. Recentemente eu gravei era de madrugada, Deus me deu uma palavra, eu gravei no meu Instagram, eu gravei sobre a cruz ortopédica. Na verdade, eu errei a palavra, era para ter gravado sobre a cruz anatômica. É que eu fiz uma confusão, né? Língua portuguesa, eu sou ótimo, né? Eu confundi ortopédico com anatômico, mas o que eu queria dizer mesmo é que hoje tem muita gente procurando uma cruz anatômica, né? É uma cruz que se adapta à pessoa, não é a pessoa que se adapta à cruz, né? Então, era isso que eu queria dizer. Então, o Evangelho, ele é um convite à morte, né? Ele é um convite a eu negar a mim mesmo todos os dias, né? A dar um esmurrar a minha carne, né? Então,
verdade. O próprio Timóteo, lá na segunda carta dele, no capítulo 4 também, só que aí na segunda carta, ele vai dizer, né, no versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda e no seu reino, prega a palavra insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. De novo ele repete a palavra fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então aqui de novo ele repete a palavra fábulas. Por quê? E isso aqui é algo que aconteceria nos últimos dias, né? Que eu creio que são os dias que a gente vive hoje, né? Então ele repete, tanto na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, como na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, de novo, ele repete 2 vezes a palavra fábula. O que é uma fábula, né? Eu não olhei no dicionário, mas uma fábula, ela é uma história, é um conto, né? Conto. É um conto. É um Conto de fadas. É um conto de... É uma novela, né? Não, olha. É uma coisa que não é Não é verdadeiro? verdadeira, não é real. Então, Ela Só uma imaginação, né? O conto de fábula é para aguçar a imaginação das pessoas. Que ela imagina, vê aquilo e imagina, né? Não vive a realidade daquilo, né? é como se fosse uma história de ficção, né? Tem gente que adora ver filme de ficção, né? É uma mentira, é uma coisa inventada, né? Então, tem muita gente no século atual que está procurando um evangelho criado para ele, né? Que vai se adaptar às necessidades dele. A gente estava falando das fábulas, né? Na sequência aqui, Paulo vai dizer a Timóteo, exercita-te a ti mesmo na piedade. Por que é importante? O que é essa palavra piedade? Essa palavra piedade aqui no original, ela significa devoção. Né? Devoção. É claro que no grego, né, cada palavra tem até 7 significados, mas de tudo que eu estudei e pesquisei, o significado principal dessa palavra aqui, piedade, não é misericórdia, né? Porque na Igreja Católica a gente cantava uma música, né? Piedade, piedade, piedade de nós. Ali era no sentido de misericórdia, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Mas essa palavra piedade aqui, a melhor tradução para ela na língua portuguesa seria devoção. Então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Exercita-te na tua devocional, né? Isso aqui está totalmente ligado com a palavra que Deus nos deu sábado aqui no culto, né? Sobre meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? Isso é devocional. Deus tem nos dado aqui no nosso encontro de homens, pelo menos umas 2 vezes, Deus tem nos instruído sobre o perigo que a gente tem o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia. O celular hoje, ele é uma ferramenta maravilhosa, é uma arma poderosa, a gente pode usar ele, tem inúmeros benefícios, né? A tecnologia está aí para ser usada em favor do reino, em favor da obra de Deus, em favor das nossas vidas, das nossas famílias. Tem muita coisa boa que se usa, é uma ferramenta de trabalho. No entanto, ela oferece um leque de oportunidades, pode-se dizer até de prazeres digitais. Eu vou inventar aqui uma expressão que, para nos roubar do foco, é muito rápido, né? Eu nunca vou me esquecer. Vou citar aqui, já citei uma vez. Quando eu fui fazer de novo o meu encontro face a face com Deus, lá em Blumenau com o apóstolo Edson, eu e Jair fomos juntos, né? Isso deve ter sido, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não me lembro agora, mas a gente foi fazer de novo, né? E 2 coisas me marcaram aquele encontro, né? Eu já fiz vários encontros com Deus.
esse final de semana a gente está indo para trabalhar, então é mais um encontro, né? E aquele encontro, duas coisas me marcaram profundamente. Primeira delas, né? Quando o apóstolo Edson perguntou para nós qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda, né? Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu tenho certeza que ele não pediu para ninguém responder em voz alta, mas eu tenho certeza que se ele fosse perguntar para responder em voz alta, a maioria das pessoas, sem medo de errar, ia dizer: a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Primeira coisa é pegar o celular. Por quê? Porque muita gente já bota o celular na cabeceira da cama antes de dormir. Meu filho é um que a primeira coisa é o celular. Muita gente usa o celular como despertador, né? Então ele Eu já não consigo. é a última coisa antes de dormir é o celular e a primeira coisa quando acorda é o celular. E eu me lembro, né, quando eu fiz o meu primeiro encontro com Deus, eu me lembro que todos os dias, até 4 da manhã, eu ficava meditando na Bíblia. Eu ficava todos os dias, eu ia antes de dormir, às vezes a minha esposa já dormia, né, a Patrícia dormia, e eu ficava ali lendo a Bíblia, devorando a Bíblia. Tá vendo que essa palavra é uma continuação de sábado? O Espírito Santo, ele trabalha assim, né? Ele segue uma continuação, né? Porque a obra de Deus é uma continuação. E então, faminto pela palavra de Deus. E de manhã cedo, palavra de Deus, né? E o que acontece? Hoje, é uma série de coisas, claro que graças a Deus a gente hoje tem aí, já falei, né? Inúmeros pregadores da palavra de Deus, homens de Deus, né? Essa semana, ontem eu fiz uma visita para uma senhora, eu fiz uma visita para ela, eu comecei às 4 da tarde, saí da casa dessa senhora às 8 da noite. Eu fui lá pelo meu trabalho, mas na verdade era uma missão de Deus, né? Mas enfim, por que eu falei isso? Agora deu Fui lá branco. fazendo uma visita para ela. Ele estava falando de pregação, pastor. Então ela comentou muito daquele pastor Vinícius. É Vinícius? Profeta Vinícius. Ela falou muito desse profeta Vinícius, que ela gosta muito e tal. E aí eu falei, não, temos uma irmã lá da nossa igreja também que acompanha ele, a irmã Leia, e ela ama ele, e inclusive dizem que é muito bom. Eu já ouvi algumas mensagens dele, né? É Vinícius Iracete? Isso. Já ouvi algumas mensagens. Eu já ouvi também. É bênção, né? Mas, enfim, a A gente... minha irmã de Itapema, ela é pontual. 6 da manhã e 6 da tarde ela ouve ele. Então, Essa que estava no culto. Aham, ela ouve ele. Identifica com ela, né? Sim. As pregações dele. Eu gosto da expressão dele. amém. Só que a gente tem que selecionar algumas pregações, né? Sim. Não, dele não digo, né? Escuto, Não, eu gosto as dele pregações- também. tem vários, Mas, como o pastor disse, tem vários pregadores assim que... O que eu quis dizer é que tem muitos homens de Deus hoje, mulheres de Deus, a gente poderia ficar o dia todo ouvindo mensagens, né? No entanto, nada substitui a palavra de Deus, né? Nada Bíblia, substitui né? a Porque Bíblia, ela é né? viva, né? A Bíblia é a fonte, A né? gente pode ouvir as ministrações, só que a gente tem que buscar ele. Sim, eu até incentivo ouvir, né? Porque o que acontece? A palavra de Deus diz que a gente tem que remir o tempo, né? Hoje, a maioria de nós trabalha fora, tem criança para cuidar, tem roupa para lavar, comida para fazer, casa para limpar, criança para cuidar. Então, a vida é muito intensa. Então, a gente tem que remir o tempo. Então, eu uso muito fone de ouvido. Não tenho vergonha de dizer. Uso muito fone de ouvido. Eu estou lavando a louça, estou ajudando em casa. Hoje foi um dia que eu ajudei a fazer faxina geral lá em casa. Então, estou ali, estou com fone de ouvido, estou ouvindo, né? Isso ajuda muito. No entanto, nada substitui a Bíblia. Eu diria
que se existem tantas fábulas nos dias de hoje, se existe tanto, o evangelho está tão deturpado, se o evangelho hoje está tão deformado, se o evangelho hoje ele perdeu a essência daquilo que era a raiz lá no começo de tudo, né? Que a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, né? Um grande motivo é porque a igreja em si, uma grande parte da igreja deixou a fonte, né? Que é a própria palavra, né? Que é o próprio Jesus, que é Jesus e a palavra, os dois são um só, né? Os dois são um só. Então, alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem, que aquela mensagem me marcou muito. Eu não sei quem era o nome daquele pastor, quem era o pregador, era um áudio que eu ganhei, acho que num pendrive, e aquele pastor ele falava o seguinte: se nós queremos um avivamento, nós precisamos desejar um reabibliamento. Eu nunca me esqueci dessa frase. O que é? Ele disse assim: se a gente quer um avivamento, nós vamos precisar de um reabibliamento, né? Porque sem Bíblia, né, sem incentivar as pessoas à leitura da Bíblia, sem a meditação na Bíblia, sem uma devocional diária, a gente não vai conseguir limpar a igreja, né? A igreja precisa ser limpa, né? Ser santificada, ser purificada, para que venha se cumprir o que está lá em Efésios, né? A igreja ela tem que ser apresentada ao noivo sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Então essa lavagem de água, ali conforme está em Efésios, ela é pela palavra. Então aqui diz, né? Vós maridos, Efésios 5, 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apesar desse texto aqui, ele está falando, claro, da necessidade de nós, maridos, né, santificar os nossos cônjuges. É bom lembrar que a mulher na Bíblia é uma figura da igreja, né? A mulher, ela é a figura da igreja. Eu estou aqui cercado de mulheres, né? Então vocês representam a igreja. Na verdade, todos nós aqui representamos a igreja, né? Sim. E essa igreja, ela deve ser apresentada para Jesus no grande dia do encontro, né? O dia do arrebatamento, o dia de Cristo, o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Deveremos nos apresentar sem mancha, né? Sem ruga, sem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis. E essa purificação, a Bíblia diz aqui, né? Ela acontece pela lavagem da água pela palavra. Com a lavagem da água pela palavra. Então, a purificação da igreja, a limpeza da igreja, ela acontece pela palavra, né? Aquela passagem famosa quando Jesus, né, ele pega uma toalha e uma bacia d'água, e ele então começa a lavar os pés dos discípulos, né? Aquela água ali que Jesus usa para lavar os pés dos discípulos, aquela água representa a palavra, né? Onde que Pedro diz, né? Não, Senhor, não, eu não aceito que tu me limpe e tal. Aí Jesus diz, não, então Pedro, se tu não deixar eu te limpar, então tu não tem parte comigo, né? Então aquela água ali representa a palavra. Nós precisamos ser purificados pela palavra. Então quanto mais contato eu tenho com a palavra, mais tempo eu medito na palavra, mais puro eu vou ser, né? Paulo disse, exercita-te a ti mesmo na piedade. Então, essa devocional, esse estilo de vida de devoção, de meditação diária na palavra, isso tem que ser um exercício, né? É um exercício contínuo. Porque assim como o meu corpo físico, ele precisa do exercício físico, que ele vai falar na sequência aqui, para exercitar os meus músculos, né? Para exercitar os meus músculos espirituais, por assim dizer, eu preciso me exercitar na palavra, né? Ele vai dizer também lá em 2 Timóteo, né?
no 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse manejar bem a palavra da verdade está falando de alguém que tem intimidade com Deus, que medita na palavra, que se exercita na piedade. Na sequência ele vai dizer, né, que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. É bom lembrar, né, que quando Paulo escreveu isso daqui, naquela época não existia academia, né, não existia os trabalhos eram tudo braçais, né? Se lavava a roupa na mão, eu imagino, caminhava no deserto a pé, não tinha carro, não tinha veículo. Buscava água longe. Então hoje a gente tem um estilo de vida muito sedentário. Então hoje, se a pessoa levar esse versículo aqui ao pé da letra e ela achar que ela não precisa mais fazer exercício físico, porque não tem proveito nenhum, na verdade não é bem assim, né? Esses dias eu ouvi uma pregadora famosa, meio que suspirando durante a pregação, porque faltou fôlego, né? Faltou fôlego e ela mesma confessou que ela estava sedentária. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu vejo que, pelo que está escrito aqui, realmente, o exercício na piedade, o exercício no meu estilo, no meu devocional, na meditação bíblica, ele é muito mais superior, ele é mais importante do que o exercício físico, né? Porque, se é que a gente pode dizer, entre espírito, alma e corpo, né, o que volta para Deus é o espírito, né? Então esse espírito ele precisa realmente ser purificado, precisa ser regenerado. Agora, eu penso assim, tem que haver um equilíbrio, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, da alma e do espírito, mas principalmente fortalecer o espírito, como está escrito aqui, né? Exercitar na piedade. E eu creio aqui que, tipo assim, é como se Deus estivesse dizendo assim: é importante fazer exercício físico, mas não esqueça que a prioridade é exercitar o espírito, né? Fortalecer e alimentar o espírito. E só voltando aqui um pouquinho, por que é tão importante essa questão da nossa devocional, né? Eu creio que Deus quer nos dar experiências novas com Deus, né? Quer nos dar experiências novas, nos dar novas revelações, nos dar um vinho novo. E esse vinho novo, essas revelações, elas só vêm através da meditação, né? Não tem outro jeito. E meditação, como a minha esposa fala, meditação não é necessariamente você pegar a Bíblia e sair lendo 3, 4, 5 capítulos. Meditação é quando a gente pega um textinho da Bíblia. Eu me lembro que a gente aprendeu muito isso lá no nosso primeiro encontro com Deus, né? Meditação é quando eu pego um trechinho da Bíblia, 3 versículos, 5 versículos, e eu fico em cima daquele versículo ali, né? ruminando, estudando, pesquisando a fundo, né? Estudando o grego e o hebraico, o aramaico, quem tem Bíblia, quem tem essas Bíblias em casa, né? Eu não tenho mais, eu tenho algum material em casa, mas não tenho todo esse equipamento, né? Mas eu acho tremendo, assim, quando a gente tem acesso, E a né? Thaísa estão fazendo isso. Todo dia a gente pega um trechinho. A Thaísa, Leia, vamos estudar a Bíblia junto, daí eu e ela estamos fazendo isso. Bênção tu ter falado isso daí, porque eu quero acrescentar uma coisa. Dona Vera quer falar? Não, eu gosto de fazer assim também, pegar até o 10º versículo, 2, 3, 10, assim, estudar sobre isso, escrever alguma coisa. Aí vem na tua mente alguma, né, um papelzinho, escrever num caderno. E daí dali, quando tu vê, tu já está lá longe. Tu já indo para Coríntios, tu já vai indo para Timóteo, tu já vai indo para Paulo, né? Tu já vai misturando, não, estudando o contexto dali, daquelas coisas, estudando que vai dar o complemento. Essa semana eu tive uma experiência que eu peguei, olha quanto tempo nós já lemos, né? Aquele do milagre dos pães, né? Ali a multiplicação que Jesus deu ali, alimentou as mulheres, crianças e homens. Meu Deus, quanto dá para tirar aqui nesse
Quanta coisa E dá eu estou pra lá no tirar barco aqui. de Jesus, lá Jesus está no Na barco. multiplicação ali. Meu Deus, quanta coisa que eu estou vendo lá. Ali dá para Dá tirar pra assim ver. do que ele faz para nós, né? Como ele questionou Filipe, né? Ele, né? E tudo mais. Eu tenho um monte de coisa escrita daquilo ali. Estou estudando isso ali, né? Deus deu para mim, eu disse, eu vou pegar, vou estudar em cima disso aí. Como tem coisa que a gente consegue. É bem como o pastor disse, ó, isso é a verdadeira meditação. A Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Quando a gente para meditar realmente, né, e ficar ali em cima daquele trecho, muitas vezes curto, o Espírito Santo ele revela as profundezas, né, por trás de cada palavra, né? Então é algo muito rico, né? Eu e a Thaisa estamos lendo a Mateus ali, nós estamos começando, né? A genealogia, nós estamos pegando ali, nós estamos procurando. Mas é bom E isso aí. eu particularmente, estou lendo o livro de Ageu. livro De de O Ageu. Ageu novo. eu li também, aquele que tu deixou lá para a célula, eu Olha. peguei ali, né? Eu pensei, não, eu vou estudar com elas, né? Ali. Esse livro. Eu botei para elas a ler, né? É. E aí elas estão... Eu tô, E esse livro de Ageu aí é uma bênção também. eu tô lendo paralelo, eu tô lendo o Novo Testamento, Mateus, e também tô lendo, não me lembro agora se é primeiro ou segundo Samuel. Tô lendo em paralelo, assim, um pouquinho do Antigo Testamento e um pouquinho do Novo Testamento. A Thaisa pediu E para nós a ler meditação, juntos Mateus, então. a meditação, o pastor pega a mesma pregação, a mesma palavra, a meditação nossa é diferente. Ah, sim, com certeza. Isso que é crescimento espiritual, que eu chamo. Um crescendo com o outro, né? Pode falar, pô, é mesmo naquilo ali, eu aprendi, né? Isso é algo fantástico que Deus colocou para nós aqui. Tem tudo na mão. Só que às vezes a gente deixa passar, né? Não precisa saber de cor as coisas. Eu creio assim, pegar a fundo mesmo, né? E como ele diz, exercitar na fé, né? Tendo as habilidades que ele nos dá, né? Como servir na fé, né? E às vezes vem desafio para a gente. Outro dia também recebi uma mensagem no meu celular, a pessoa pedindo oração. Já não é, de vez em quando acontece. A pessoa descobre o meu telefone, não sei como, aí eles mandam mensagem pedindo oração. Aí eu vi, era uma mulher, eu perguntei se ela queria combinar um horário para vir na igreja ou lá em casa comigo, com a minha esposa, né? Para a gente estar orando por ela. Ou se ela preferia que eu gravasse um áudio pelo WhatsApp mesmo. Sim. Aí a pessoa disse, não, eu prefiro que grave um áudio pelo WhatsApp. Então tá bom. Aí gravei o áudio, mandei. Mas fiz a minha parte. Não podemos Né? se negar, a gente tem que fazer. Então quando alguém pede oração, nosso papel é orar, né? Não tem outra saída. Porque a fé, né? É a fé, né? Aí o pastor está orando pelo celular, mas... Né? Claro. Deus está agindo, né? Quantas pessoas, eu me lembro que na pandemia, algumas pessoas eu orei por doenças por e tudo, foram né? curadas. Depois me mandaram mensagem Porque Deus está agradecendo que em foram todos os curadas. lugares, né? No nome não. Só para encerrar aqui, pessoal, eu queria deixar registrado aqui essa questão que a Leia estava comentando, dela estar fazendo essa meditação com a Thaisa, né? Isso. Esse é um ponto que eu queria colocar também. Na verdade, são dois pontos que Deus colocou no meu coração antes de vir para cá. A importância da gente exercitar no nosso devocional, né, priorizar isso, né, não deixar que a tecnologia venha antes de Deus, né, do nosso dia a dia, né, que é muito comum, pode acontecer. Hoje, eu sou um empresário que tem vários funcionários e assim por diante, uma série de compromissos e coisas. Tanta coisa para resolver no dia que é um prato cheio, uma tentação enorme, né? Pegar o celular e já sair respondendo todo mundo. As portas abertas. Enquanto que tem uma música daquele cantor Jesus Adrien Romero, né? O nome da música foi regravado aqui no Brasil pelo cantor PG. O nome da música era Meu Universo. E a letra da música diz, né? Sejas meu universo, que sejas tudo o que eu quero, que eu preciso, uma coisa assim. A letra da música fala que a cada manhã, tipo assim, a cada manhã Jesus seja a minha prioridade. Ele é o que vem primeiro, ele é o que vem na frente de tudo. Primeiro meu tempo com ele, né?
Claro, tem gente que faz a devocional na madrugada. Eu gosto na A madrugada. pessoa faz a devocional na madrugada, ela já acorda pronta, vamos dizer assim, né? Não, meu devocional é de madrugada. E às vezes, quando eu perco o sono, eu pego o telefone de madrugada também, ou uma ministração, uma coisa assim para mim. Mas é muito fácil, difícil assim, mas eu gosto de acordar de madrugada. Tem dias que a gente... Tem dias que são mais tranquilos, a mente da gente está 100% e para fazer na madrugada sem problema algum, mas tem dias que são tão desgastantes, aqueles dias de guerra, de batalha intensa, que chega no final do dia tu tá quebrado, destruído. Então o mais certo a fazer é dormir, né, para poder Só que, como eu digo, recuperar a né, energia. Oi? A meditação da madrugada ela é diferente. É um horário de silêncio, né? É diferente. Para mim É um horário de silêncio. A Bíblia tem um texto que diz, né, que aqueles que de madrugada me buscam me encontram, né? É diferente. Eu faço até outras horas devocional quando eu não acordo, assim, ou quando eu não tenho aquele dia para madrugada, como tu disse, quando estou muito cansada, fatigada, que eu deito e durmo mesmo, né? Que é um sono pesado. Mas de madrugada é uma hora muito especial. E ali Deus fala mesmo. Aleluia. Então eu só queria pontuar, né, que o segundo ponto que Deus colocou no meu coração em relação a essa mensagem aqui é algo que Deus já tinha falado comigo um tempo atrás e eu confesso que eu dei uma relaxada, né? Que é a questão, exatamente esse exemplo que a Leia deu. Quem tem família, né? Quem tem filhos, quem está morando em família, a importância da gente ter momentos, né, em família, de fazer a meditação em família. Eu me lembro que eu me lembro muito do exemplo do irmão Amarildo, né? O marido da Rossi, que é que veio colocar o som pra gente, né? Vamos ver se esse ano ele vem de novo no Encontro das Águas. Eu tenho que ir lá visitar ele. E o Amarildo, eu não sei hoje, né? Mas ele tinha essa prática, né? Todo dia na hora do almoço. Na hora do almoço, uma meditação de 5 minutos, não é coisa demorada, né? A gente pensa, vou fazer uma pregação aqui de meia hora para minha família. Não, 5 minutos, um versículo bíblico. Já pensou se todo dia eu pegar 5 minutos, né? Antes do almoço, ou num café da manhã, ou num jantar, e eu compartilhar uma palavra, né? Com a minha família, com o meu cônjuge, com meus filhos, né? É fantástico. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz assim, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, né? Na Almeida Revista e Corrigida, intimarás. Essa palavra intimarás é ordenar com autoridade. Deuteronômio 6? Deuteronômio 6,6, né? Então aqui, ó, vou traduzir, né? Tu ordenarás com autoridade a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha só, olha como é forte isso aqui, ó. Tu intimarás, né? ou inculcarás, né? Essa palavra inculcarás dá a intenção de botar na cabeça, né? Mas aqui a tradução correta é ordenar com autoridade, né? Então tu vai ordenar com autoridade os teus filhos e tu vai falar essa palavra assentado em tua casa, ou seja, quando eu estou tomando um café da manhã, um almoço, uma janta, eu estou assentado, né? Andando pelo caminho, estou levando o filho na escola, no meio do caminho, estou falando sobre a palavra. Vou buscar o filho na escola, estou andando com ele pelo caminho, Deitando-te, antes de dormir, né? Eu me lembro que a Anne, toda noite antes de dormir, ela tinha a Bíblia infantil dela, toda noite eu contava uma historinha para ela antes de dormir. Eu confesso que com o Levi, até por ele ser autista, eu já não tenho feito com a Anne.
A Anne era toda noite antes de dormir, pegava a Bíblia infantil e eu compartilhava um trechinho ali de uma historinha bíblica. Mas com o Levi, pastor, como ele ele gosta dos desenhos, coisas, seria bom na parte assim, ó, na Bíblia, mas com desenhos, ele vai gravar mais. Sim, sim, com os desenhos, claro. Da Anne também era com os desenhos. Não, A mas Bíblia porque com os desenhos. por causa ele tem o foco nos desenhos. Ah, sim, ela ama desenho, né? Aham. Então ele faz os desenhos aqui atrás, ó. Viu? E aqui diz, ó, deitando-te e levantando-te. Ou seja, é a palavra de Deus o dia todo. É a mesma coisa que Deus É de dizendo, manhã, é ó, à até tarde, durante o caminho, é quando acorda, é quando dorme. até anotei aqui, ó, essa palavra, eu estava estudando um tempo atrás, ó, dizendo sempre, ordenando, me ama, me ama. Deus me ama, me ama. Porque se a palavra de Jesus, né, Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra, então como é que eu vou dizer que eu amo ele se eu não tenho intimidade com ele, se eu não medito na palavra dele, se eu não passo tempo com ele, né? A gente não procura, né? Então, Esquece, relaxa, né? Às vezes relaxa. e ele continua dizendo aqui, ó, também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa dos teus olhos. O sacerdote, ele colocava era a Bíblia na mão, uma faixa nos olhos, e ele escrevia nos umbrais da casa e nas portas. Eu me lembro que há um tempo atrás a gente tinha o hábito, né, a gente não fez mais isso, mas a gente tinha o hábito de pegar versículos bíblicos e colar na geladeira, colar na televisão. Né? Eu me Coisa lembro, do quarto, do espelho. uma vez eu fui visitar o Rony da Paulinha, ele pegou aquele versículo que diz, né, que se o teu olho direito te fizer pecar, né, arranca o teu olho, né? Se a tua mão te fizer pecar, arranca a tua mão. Ele pegou esse versículo, né, e colou na televisão. Aí estava lá o versículo colado na televisão. Aí a pessoa vai ver televisão. Se passar alguma coisa ali imoral, tá escrito lá, se o teu olho te fizer pecar, arranca o teu olho. Né? Pô, fica mais difícil, né? Então, Já lembra, né? então a gente vê aqui, né, que essa é a vontade de Deus, né? Que a gente venha. Tem de guloseima, de gulodice, de alguma coisa na Bíblia, pastor, eu vou botar na geladeira para Thaís. Então é isso, amados, né? Que a gente, É isso aí, Deus dá que a gente graça, venha Deus. priorizar isso, né? Priorizar de realmente. É que eu ando assim ainda muito triste, sabe, pastor? Eu ando Sim. assim muito... as coisas para mim vêm assim, sabe? Mas parece que vem uma tristeza assim que me abate e eu fico meio fragilizada com as coisas. Mas eu sei que Deus Ele dá o suporte potencial para a gente, né? Porque Ele nunca vai entregar uma pessoa para conversar e coisa contigo se tu não está preparada, né? Então, Preparado, tenho certeza que todos aqui estão, assim, né? O que a gente não pode falhar é justamente nessa questão, né? Que a Bíblia diz, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. força do seu poder. Tem um outro Não é texto. o nosso poder, é o dele. E tem um outro texto em Provérbios que diz assim, né? Que se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Então, o que é o dia da angústia? O dia da angústia é justamente aquele dia que eu já sei que eu vou ter demandas, eu vou ter compromisso, eu vou ter responsabilidade, eu vou falar em público, eu tenho, entendeu? É um dia de responsabilidade. Então, aquele dia ali, mais do que nunca, se eu já sei, né? Já está agendado, né? Aquele dia eu preciso estar forte, né? Se eu não tenho nenhum compromisso no dia, posso até vamos dizer assim, não ser tão rigoroso, né? Comigo mesmo, porque afinal de contas nós não somos máquinas, né? Não. Mas quando eu sei que eu tenho um compromisso já pré-estabelecido, é importante que eu esteja forte, né? Sim. Porque como que Fortalecer. eu vou ajudar alguém se eu estou fraco, tão fraco quanto a pessoa, né? Vai ficar bem mais difícil, né? Então é importante se fortalecer. Não vai conseguir ajudar nada. E esse fortalecimento ele vem através da palavra, né? Na meditação da palavra, de comer a palavra Porque realmente. vem, eu né? não posso negar, porque vem ainda para mim, muita tristeza, vem ainda. Sim. Se é normal, Deus sabe, né? Ele vai me curando aos pouquinhos. Mas vem uma tristeza, vem
assim, como é que eu vou dizer? A semana passada ainda foi uns dias que eu senti assim como se eu tivesse anestesiada. Eu recebi uma anestesia. Aí eu vinha caminhando para vir no posto para medir a minha pressão. Aí eu olhava assim para tudo na rua, parecia que tudo era estranho para mim. Uma coisa estranha, sabe? Parecia que tudo era estranho para mim. Mas dentro de mim, claro que eu tinha conhecimento onde eu estava, tudo, não sou, né? Mas dentro de mim parece que era tudo tão estranho, tão estranho. Aí eu perguntei para mim mesmo, onde está aquela Vera? Eu tenho que achá-la de novo. Eu tenho que achar eu de novo. Eu tenho que achar a Vera de novo. O eu está aqui. Daí, então, eu mesmo vou me reciclando, eu mesmo vou buscando, né? Deus vai fortalecendo, e fortalece, Ele manda alguém, manda uma mensagem, manda um alô de longe, coisa assim, vai indo, vai passando. Eu penso assim que, pra gente, né, que, tipo assim, não foi o nosso cônjuge, né, Lé? Né? Apesar que a Léia já perdeu dela tantos anos atrás, né, Léia? Mas a Léia é diferente, já é uma ferida cicatrizada, né? Sim. Já a ferida cicatrizada. Lembrança vem ainda, né? Mas não é Vem. aquela coisa Não. como né, no Mas começo. para a Mas... pastora Vera ainda é algo recente ainda, né? Eu tenho que ainda achar a Vera, né? Então, isso aí Deus sabe também, Ele sabe. e Deus dá força e assim, E Ele tudo que tem um vai... tempo, né? E assim, cada um tem o seu tempo. Né? Nós não Ele somos sabe. um robô, uma máquina, Não. que porque o outro é mais forte do que eu, o outro se recupera mais rápido, então tem que ser igual ao outro. Não, não. nós somos únicos. Né? Cada um é diferente Somos do outro, não únicos adianta. e a gente tem que, eu penso assim que um dos grandes desafios da igreja, principalmente nós pastores, a gente está à frente, é poder realmente entender cada um e respeitar o tempo de cada um, né? Não querer engessar, né? Querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha e formar um monte de robozinho, não funciona. Né? Eu gosto muito do exemplo das plantinhas, né? A violeta tem que botar água quente. A orquídea não pode botar água quente, senão vai matar, né? A orquídea é criada dentro de casa, não pode pegar muito vento, tem que botar aguinha a cada 30 dias. Cada planta tem um jeitinho de cuidar, né? Assim é o ser humano. Assim Né? é o ser humano. E Nós cada um somos de nós tem o nosso individual. tempo, o nosso jeito. Então, da nossa parte, pastora Vera, pode ficar na paz. Né? Mas isso que a senhora falou é importante. Essa Vera que está aí dentro, né? Às vezes um pouco adormecida. E essa palavra vale para todos nós. Anestesiado. Todos nós, né? Olha só, para encerrar. A gente tem lido bastante Timóteo aqui hoje, né? Tem uma outra passagem aqui de Timóteo, que ele vai, de Paulo para Timóteo, que ele vai dizer, né? Desperte o dom que há em ti. Eu vou mudar um pouco essa frase. Em vez de falar desperte o dom que há em ti, desperte, né? É isso que a pastora Vera falou, né? Desperte. Tem uma Vera ali dentro que só ela sabe, né? O potencial que ela tem. Né? Tem uma Leia ali dentro escondida que só ela sabe o potencial que ela tem, e assim como tem um Christian aqui dentro escondido, que só Deus sabe o potencial que eu tenho. E esse Christian, essa Leia, essa Vera, às vezes ele não está no seu potencial máximo. Né? Por quê? Diante das circunstâncias, diante de tudo que a gente passou e tem passado, muitas vezes isso fica um pouco apagado. Né? Então, não quer, mas fica. Eu creio que quando Paulo diz para Timóteo, desperte esse Timóteo que está dentro de ti aí, eu penso assim que tem uma parte que é a parte de Deus fazer, mas tem uma parte que é a nossa parte de fazer. Né? Isso é o que eu quis falar, pastor. Nós estamos falando aqui sobre o Espírito, né? Que fala de desperte, coisas sobre, né? Essa pergunta que veio para mim mesmo quando eu estava caminhando foi do Espírito. Tem que achar a Vera que está de novo aí, né? Ela não morreu, tem que achar ela de novo, novamente. Sim. Então, aquilo para mim veio assim, não, tem que reagir, vamos de novo, já cheguei em casa um pouco melhor. E assim eu passo os dias, né?
É que eu tenho ficado bem sozinha, esse tempo para cá também mais sozinha, então, mas eu tenho que acostumar, eu estava dizendo para lá, eu tenho que acostumar. A minha vida é outra. E vai passando. Essa palavra que a senhora citou aí por último é uma palavra-chave, né? A palavra reagir, né? A gente, Reagir às quando circunstâncias. passa por as circunstâncias que a gente passou, principalmente a senhora, né? Isso é como se fosse um nocaute, né? É como uma bomba realmente que cai sobre a nossa cabeça, né? Tem uma música daquele cantor Juliano Som, né? O Livres para Adorar, tem uma música dele que fala assim, né? Quando o mundo cai ao meu redor, né? Então, o que a gente passou aqui é essa sensação que a gente tem, né? Do mundo ter caído ao nosso redor. Né? E realmente, a gente fica sem forças, parece que tiraram o chão da gente, né? Mas tem que reagir. Mas a gente precisa reagir. Até porque, não só por nós, mas pelas pessoas também que estão ao nosso pelos redor. nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelo próprio corpo de Cristo. Né? Daí depois, logo cheguei em casa, veio essa mensagem para mim, eu disse, Senhor, eu tenho que acordar mesmo. Né? Deus fala, Ele usa, Ele vai te usar, não é nós usar Ele vai usar nós. Ele quer usar nós não usar Ele. Então, eu disse, não, tem que reagir, porque as pessoas estão precisando da gente, a gente precisa das pessoas também, né? E uma palavra que eu falei, não sei se foi na célula de homens ou no culto, eu não me lembro agora onde é que foi, mas que aquela frase antiga, né, que ninguém é insubstituível, essa frase, na verdade, ela não é muito correta, essa frase, porque, na verdade, cada um de nós foi criado por Deus para cumprir um propósito e ocupar uma função, né? E ocupar um lugar no corpo de Cristo, no reino de Deus. E quando esse lugar não está sendo ocupado, quando eu não estou na minha carga máxima, no meu potencial máximo, né? Quando eu estou vivendo um luto, né? Como é o caso que a gente está citando aqui, isso faz falta, né? Aquele texto que diz lá em 1 Coríntios, né? Estou querendo encerrar essa pregação, não acaba nunca. Né? Mas em 1 Coríntios 12... Vamos lá, agora para encerrar. 1 Coríntios 12 aqui, né? De maneira que... 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Né? Então, está aqui, ó. Quando um membro do corpo padece, todos padecem. Sim. Por quê? Porque a gente faz parte de uma família, que é a família de Deus na Terra. Então, há ninguém insubstituível. Claro, se eu desistir, se eu parar, se eu morrer, a obra vai continuar, Deus coloca uma pessoa no meu lugar, o reino não para. Não. Mas só que vai fazer falta, vai fazer muito falta. A gente tem um exemplo aqui, né, do pastor Oscar. Fez muita falta e continua fazendo. A gente tem que continuar, né? Nós precisamos reagir, o que a gente está falando aqui. A gente precisa reagir, nós precisamos continuar. Agora, faz falta? Faz muita falta. Sim. Né? Por quê? Porque era uma coluna, né? Não era um tijolinho. Não. Era uma coluna. Era uma coluna. Né? E tirar uma coluna não é querer tirar um tijolo, né? Mas, enfim, em nome de Jesus, eu sei que... Mas Deus é nossa coluna maior. Nossa força maior é o Senhor. Nossa força maior. É isso aí. Nós não podemos vacilar, o inimigo tenta travar a gente, anestesiar a gente. Ele que tenta. Nós não podemos cair, né? Nessa aí. Mas como dizia uma frase do pastor Jabes de Alencar, né? O pastor Jabes de Alencar foi presidente do Conselho de Pastores em São Paulo, muitos anos, é uma sumidade, né? É um pastor muito conhecido. Hoje ele faz live no Instagram toda noite, horário de 11h30, meia-noite, ele e a esposa dele, pastora Nani, tem o Quarto de Guerra, se chama, né? Toda noite ali, pastor Jabes e a pastora Nani, pode ver no Instagram, acho que é 11h30, meia-noite, está lá os dois lá. Uma hora é ela, outra hora é ele. E eu tenho usado muito no Instagram, né? Para fazer live, né? E tinha uma frase do pastor Jabes de Alencar que ele dizia, né? Avançar sempre, retroceder jamais. Acho que é mais ou menos assim a frase. Avançar sempre, retroceder
jamais. Né? Então não podemos retroceder, né? Até porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Vamos orar? Ora para nós aí, pastorinha Leia, tu que é a nossa líder de intercessão. Para nós é pastorinha Pastorinha também. ali tá ali, ó. Só não tem o título. Leia. Só não tem o título, mas é. Amém. Amém, Senhor. Por Jesus. Meu Paizinho Santo Deus amado. Paizinho, muito obrigada, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai, pelas nossas famílias, Deus, pelos nossos filhos, Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor Deus, pelas pessoas que Tu nos colocaste do nosso lado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa família, Senhor Deus, da igreja, Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor Deus. Nós temos que Te agradecer a cada dia, porque nós estamos aqui respirando, Pai. Porque, Senhor Deus, Tu permite, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós Te agradecemos, Pai. E nessa noite, Senhor Deus, nós viemos Te pedir, Senhor Deus, que Tu venha com a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos a cada dia avançar, Senhor Deus, olhar para Ti, Senhor Deus, olhar para o alvo, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, nos dando cor, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, ousadia, intrepidez, Pai, para que nós pudéssemos a cada dia caminhar contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor Deus, Pai, novas oportunidades, Pai, em nome de Jesus, Pai, para falar do Teu Evangelho, Pai. Sabemos que o tempo está próximo, Pai, porque, Senhor Deus, tudo que nós estamos ouvindo, Senhor Deus, e lendo na palavra, Senhor Deus, está escrito e Tu não és mentiroso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos desse povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz eles enxergar, Senhor Deus, Amém, que Senhor. Em Tu, nome Senhor de Deus, Jesus. é o único que pode salvar, Pai. O único, Senhor Deus, que pode libertar, o único que pode fazer a diferença nas famílias, no casamento, nos filhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abre a visão do Teu povo, abre a visão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muitas pessoas sedentas, Pai, e poucos, Senhor Deus, estão aí preocupados, Pai. Então nós queremos, Pai, Te pedir, Pai, coloca no Teu amor dentro do coração das pessoas, Pai, em nome de Jesus, para que elas vejam, Senhor Deus, que sem Ti elas não são nada, Pai. Em nome de Jesus, que elas vejam, Senhor Deus, que elas precisam de Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz o Teu povo olhar, Senhor Deus, com olhos de amor, Pai. Oh Deus, e Senhor Deus, eu Te peço, Pai, encarecidamente, Pai, esse povo da igreja, Pai, que eles possam, Senhor Deus, dar um bom testemunho, Senhor Deus, em nome de Amém, Jesus, Senhor. Pai. Em nome de Nós Te Jesus, Pai. pedimos como igreja, Pai, que nós pudéssemos ser exemplo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Falar, Senhor Deus, que vem de Ti realmente, Pai. Falar somente o que está na Bíblia, Pai, porque ali tem as palavras de vida eterna, ali é o verdadeiro ensinamento, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa falar, Senhor Deus, de qualquer coisa, mas falar do Teu Santo Espírito, do Teu Evangelho verdadeiro, que transforma, que liberta, Senhor Deus, que cura, Senhor Deus, que restaura a família, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, a começar por nós, Pai. Não nos deixe esmurecer, não nos deixa cair, Senhor Deus, não nos deixa retroceder, Pai. Nós queremos avançar, Pai, mas nós queremos ser colunas, nós queremos ser alvo, Senhor Deus, para as pessoas ver, Senhor Deus, o Teu brilho em nós, Pai, que venha o Teu brilho em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos, Pai, vem com Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles vejam, Senhor Deus, Tu em nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos ser nós queremos ser Tu, Senhor Jesus. Pai, nós queremos levar o Teu Evangelho, levar o Teu amor, levar a Tua paz, levar a Tua alegria, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos a cada dia ser parecido um pouquinho mais contigo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor Deus, nos transformando dia após dia, Pai, que nós pudéssemos a cada dia ter sede e fome da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, meditar na Tua palavra, Sim, buscar Senhor. a Tua palavra, Em Pai, nome de em Jesus. nome de Jesus, Pai. Transforma nossas vidas, transforma nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Aonde tem pessoas sedentas, que nós pudéssemos falar do Teu amor, Pai. Nos usa, Senhor Deus, com poder e autoridade, Senhor Deus. Nos usa, Senhor, conforme o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, de coisas vãs, Pai, mas falar do Teu amor, Senhor Deus, que tudo cura, que tudo transforma.
transforma, que tudo liberta, é o teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, queremos te agradecer pela vida do pastor, queremos te agradecer pela vida da pastora Patrícia, Senhor Deus. Abençoa essa família, Pai. Coloca a tua mão de poder sobre a casa deles, Pai, em nome de Jesus. Que a cada dia, Pai, eles pudéssemos ser, Senhor Deus, coluna, Senhor Deus, nessa igreja e aonde quer que eles andassem, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida da pastora Patrícia, Senhor Deus, livre todo o mal, ela todos os dias para Canelinha, Pai, o pastor Cristian para Balneário Camboriú, Pai, aonde quer que eles andassem, Pai, que a tua mão estivesse sobre a vida deles, Pai, protegendo, livrando de todo o mal, Pai, e continua abençoando as nossas famílias, continua protegendo as nossas famílias, Pai, nós só temos a te agradecer, Pai, porque sem ti, Pai, nós não somos nada, Pai, nós somos totalmente dependentes de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Amém.